Beleza. Muito boa noite para você que está sintonizado aqui na TV Agora de Limeira, através do Facebook, do YouTube, através do aplicativo da Soul TV. Grande abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos aqui mais uma vez, né, para começar mais um Mesa Esportiva. E é sempre uma honra ter a sua audiência, ter o seu carinho, a sua atenção aqui com conteúdos esportivos especialmente para você. Hoje a gente tem um assunto muito bacana, né, para debater aqui, para discutir, para aprender também. Antes de eu apresentar o meu convidado aqui, eu quero dar uma boa noite para o meu comentarista aqui também, o Ricardinho Hipotec. Ricardinho, boa noite, seja bem-vindo aí para mais um programa Mesa Esportiva. Boa noite, Robson, né? Boa noite ao nosso convidado aqui, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouco da profissão dele aqui. Vai aparecer aí, mas nós vamos apresentar ele. Boa noite a todos os amigos que acompanham o Mesa Esportiva aí. Muito obrigado pela audiência. Com certeza vai ser um programa muito produtivo. A gente vai aprender bastante com a profissão do nosso convidado e com certeza o público de casa vai gostar. Com certeza. Deixa eu apresentar nosso convidado aqui antes, já agradecê-lo, né, pelo carinho aí, por ter aceito o nosso convite também. Tegner Santos, psicólogo aí, né, formado, pós-graduado também em neurociência aí, psicologia do esporte. Hoje a gente veio falar aqui de psicologia do esporte. Eu vou até pedir para o Hérito também, assim que possível, colocar aí o assunto hoje, psicologia do esporte, que vai ser a toada aqui hoje do programa, né. Tegner, boa noite, viu? Obrigado pela sua presença aqui hoje, né, obrigado por ter aceito esse nosso convite, né, um assunto bem pertinente, atual também, né, que eu tenho certeza que o nosso público do Mesa Esportiva aqui também vai fazer uso, né, desse conteúdo aqui, que eu tenho certeza que ele é muito relevante e muito importante também. Então, a sua presença aqui hoje, com certeza, vai trazer, né, essa relevância para a gente, esse aprendizado também, e para quem está em casa, né, poder também fazer uso, né, dessas informações. Boa noite, Robson, boa noite, Ricardo Hipotec. Né? Boa noite a todos que estão em casa, né? É um prazer, é uma honra estar aqui, né? Então, assim, espero contribuir aí com vocês, com um pouco daquilo que eu sei, né? Da minha profissão, né? Vamos bater um bate-papo. Com certeza, com certeza. A sua formação é isso, né? Você é psicólogo, estuda também essa área de neurociência e psicologia do esporte, né? Sim, eu sou formado em psicologia pela Faculdade Einstein, né? Desde 2017, né, e há 2 anos mais ou menos eu venho estudando mais afinco a psicologia do esporte, né, e a neurociência mais afinco ainda a partir desse início desse ano, né, aí eu estou fazendo a pós, né, e todos esses assuntos aí têm correlação um com o outro, né? Sim, eu queria que você falasse um pouco sobre a psicologia do esporte, né, qual que é a diferença aí da gente quando a gente fala só de psicologia? A psicologia, na realidade, ela está voltada ali pros fatores emocionais, né? Então, assim, é como que o atleta ele vai se controlar ali no ambiente esportivo, né? Como que ele lida com essa pressão, né? A psicologia, então, ela vai ensinar o atleta a se adaptar aos ambientes esportivos em si, né? A neurociência, ela é voltada para, basicamente, assim, ajudar o atleta a desenvolver, né, as aptidões, as habilidades psicológicas, né? Então, assim, foco, concentração, atenção, né, tempo de reação, tomada de decisão, né? Tudo isso a gente consegue fazer estímulos, né, para que o atleta ele consiga desenvolver essas habilidades. Legal. Antes do Ricardinho fazer a primeira pergunta aí, o Tegner, a gente, né, obviamente, no meu caso específico falando, né, a gente teve um contato com o esporte, né, a gente sabe como é que essa questão da emoção realmente, eu falo por mim, né, nunca tive essa preparação, essas ferramentas, né, para poder lidar com determinadas situações aí, se falando de esporte, né. Queria que você falasse um pouco, né, sobre a importância, né, de um atleta ter essa consciência, né. Eu gosto de falar muito sobre a autoconfiança, né, no futebol, mais especificamente falando, a gente sabe que determinados atletas têm isso, não sei se por natureza ou por desenvolvimento, né. E isso, na minha opinião, né, queria saber a sua também, faz uma grande diferença, né, essa autoconfiança para fazer determinada ação, né. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, de que forma que você trabalha com os atletas com relação à orientação também, como que é essa parte aí para quem está em casa também poder aprender um pouco. Então, né, a autoconfiança, na realidade, ela é basicamente como a pessoa se vê, né, então se eu me vejo,
por exemplo, vou pegar um exemplo aqui dessa conversa, o primeiro programa que eu participo, né? Então, assim, se eu venho para cá, né, com aquela desconfiança, né, será que vai dar certo, né? Estou desconfiando, então eu estou tendo aquela imagem de que eu não sou capaz de realizar algo que eu estudei pra caramba, né? Sim. E estou aqui para fazer. Então, ela é essencial, né? Então, assim, é aquela visão. Muitos atletas, eles têm o potencial, né? Mas eles não se enxergam com esse potencial. Então, não adianta, assim, o atleta falar... o atleta não, o pai ou a mãe falar assim, né? Não, você é bom, né? Mas se ele não enxerga isso, ele não vai realizar isso em prova, né? Então, assim, a autoconfiança, né, nada menos é do que, da forma como eu entendo, é assim, como o atleta ele se vê, né? Até antes da gente começar, a gente falava sobre a questão de eu ter a dificuldade de apresentar, né, trabalhos, né, na faculdade, né? Eu só fui aprender a ter o domínio sobre isso na medida em que eu fui percebendo assim, cara, eu domino o assunto, então isso começou a se tornou mais fácil para mim, né? Em termos de me manter mais confiante, né? Para poder realizar uma determinada tarefa. Então, basicamente, você está falando isso pode ser um processo também. Ele é um processo. As habilidades, né, cognitivas, né, ou até mesmo no aspecto emocional, muitas delas são aprendidas, né? Então, assim, você pode aprender a desenvolver um pensamento, uma crença confiante, né? Aquilo que é a autoeficácia, né? Como que a gente desenvolve a autoeficácia? Então, você realiza um determinado movimento no treino, você vai para a prova, né? E vai com essa crença. Então, assim, autoeficácia, eu consigo, né? Tem até um vídeo, né, da Simone Biles, né, na Olimpíadas, né? Que mostra, fazendo um recorte dela, assim, né? Pegando a face dela, que ela fala assim, né? Você já fez isso, você consegue, né? E aonde ela fez isso? No treinamento, né? Então, assim, a autoconfiança, ela vem disso, né? Da autoeficácia. Então, tudo isso é aprendido, né? A gente aprende a ter confiança na gente. Legal, Ricardinho. Verdade. E a gente tava falando disso aí, né, das emoções no esporte, que é importante você ter um emocional bem centrado para você realizar, né, uma tarefa ali no seu esporte. E falem pra gente quais os benefícios dessa psicologia esportiva para um atleta. Um dos maiores benefícios que eu falo assim não é somente melhorar o desempenho, né? Lógico, a grande maioria dos atletas, quando me procuram, melhorar o desempenho, mas também aumentar o desempenho, desenvolver confiança, né? Novamente eu falo, aprimorar a habilidade psicológica, né? Muitos dos atletas chegam para mim que não tem tempo de reação, né? Então, assim, a gente imaginar um atleta sem tempo de reação, tomada de decisão, né? Isso é muito importante e crucial. Uma tomada de decisão errada no futebol. O Tegner, mas isso tem a ver um pouco também com a carga emocional pessoal da pessoa, de repente tá isso bloqueando o fato dele dele poder ter um rendimento melhor? Também, isso tem a ver também, né? Também, porque aí ele está com um excesso de expectativa realizado dentro de uma função, né? Então, assim, por exemplo, vou dar até um exemplo de um atendimento meu voltado para o futebol. Eu até fui ver um período de um jogo dele, né? Porque o nosso trabalho também não é só dentro do... eu trabalho com a psicologia esportiva hoje dentro do ambiente clínico, né? Então, assim, eu até fui ver ele num jogo, eu falei, cara, o cara tem técnica, sabe bater na bola, sabe se posicionar bem, mas ele chegava para mim toda vez no consultório e na realidade ele falava assim, cara, eu sou inseguro, né? E aí como que eu comecei a trabalhar isso com ele? Não, a partir de hoje, nos treinamentos, você vai só passe vertical, né? Então isso foi aprimorando... Ele pegando confiança. Ele desenvolvendo a confiança, né? Porque no treino ele pode errar. Sim. No treino ele pode errar. Sim. No jogo, geralmente, é mais difícil se errar. Então ele foi desenvolvendo a confiança dele, né? Então, assim, e aí também tem um aspecto, assim, que até esse mesmo atleta, né, ele foi engraçado que ele chegou e falou assim pra mim, né, pensa, um volante, né, jogando no meio de campo, tenho medo de cabecear a bola. Caraca, né, tava logo ali no início, e agora, como é que eu vou desenvolver essa habilidade, né? Mas ele sabe cabecear, né,
Então, aí, o que eu trabalhei com ele? Uma técnica chamada visualização, mentalização, né? Que consiste essa técnica? Ele vai se visualizar obtendo sucesso, né, encabeçando bola, né? Toda disputa de bola, ele ia subir e brigar pela bola, e aí acabou o jogo, ele me mandou uma mensagem. Cara, essa técnica aí é demais. Olha, nossa, muito bacana. todas as bolas que eu disputei, eu ganhei, basicamente todas eu ganhei. Teve até um jogo que ele fez um gol de cabeça, eu falei, caraca, cara. Então, assim, né, então ela ajuda a melhorar não somente a performance, mas melhorar a confiança, né, o desempenho num todo. E, desculpa, Robson, isso tem a ver com o fato da pessoa criar na cabeça que não pode errar, e errar é normal, né? E errar é normal, então é um pouco disso, né? Você pode errar. Não tem essa coisa na cabeça, não, eu tenho que acertar tudo. Não, você pode errar. Como você vai tentar acertar sempre, mas você pode errar. Talvez seja isso também, né? Sim, um pouco sim, disso. É perfeito, né? Essa pergunta é bem pertinente, né? Assim, o erro, ele faz parte, né? Justamente até eu pergunto para os atletas que eu atendo, né? Me diga uma pessoa que nunca errou. Sim. Então, e aí eu falo assim, errar, ele faz parte da natureza humana, né? Mas o que nós podemos aprender com esse erro? O que você tira de proveito desse erro? Então, vamos lá. Às vezes eu peço para filmarem, né, o jogo. Aí filma, tá, vamos olhar aqui esse recorte aqui, né? Teria uma outra decisão melhor para ser tomada? Ah, sim. Não. Por que não? Porque sim. E aí a gente vai ampliando o horizonte dele ali, né? O mecanismo de tomada de decisão da pessoa. Legal. Ô, Tegner, a gente acompanha muito futebol também, né? Eu sou muito fã desses esportes de alto rendimento também, Olimpíadas, né? E essa questão da psicologia no esporte sempre me chamou muita atenção, né? Por entender a importância que isso tem hoje, né? Principalmente nos dias atuais, né? Depois, né, desse período que, digamos que a humanidade, né, passou por esse período de pandemia, né? Algumas coisas foram revistas, né? E eu acho que é consenso de que essa parte psicológica aí, ela é fundamental para todo ser humano, né? E no esporte também, eu acredito que seja também tanto quanto, né? E o que me admira são esses atletas de alto rendimento, né? Por exemplo, esses atletas que estão, por exemplo, destaques nas Olimpíadas, né? É nítido que eles, para chegarem no mais alto nível, né, de desempenho, é necessário ter esse autoconhecimento, ter essas ferramentas aí que a gente está falando, né? E a minha pergunta, ela entra dentro da questão, né, quando surge aquele momento de pressão e expectativa, né? Ali eu acho que tem que estar muito equilibrado o ser humano para que o desempenho dele aflore, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto. Cara, assim, essa é uma pergunta bem complexa, né? Ela é bem complexa, né? Porque assim, a gente tem que saber aquilo que a gente pode realizar, né? Então, assim, eu não posso lidar com a expectativa daquilo que o outro espera de mim. Sim. Né? Lógico, né? Na realidade, assim, muitos desses atletas, eles são inspiração para muitas crianças, sim, né? Tudo isso. Mas eu não posso... O que o atleta ele pode controlar, né, dentro do esporte? Ele só pode controlar a aviação dele. O que vai determinar se um atleta vai ganhar ou não? Eu poderia fazer essa pergunta. Porque hoje são fatores mínimos, né? Sim. Se a gente pegar até mesmo a própria Olimpíadas, né? Teve um nadador brasileiro que eu não vou me lembrar o nome. Ele ficou em quarto lugar por milésimo de... natação tem isso. Milésimo de centésimos, assim, né? E aí... ele, assim, aí é um fator muito mínimo, né, para o cara, assim, para ele tentar atender a expectativa do Tegner, né? Então, assim, ele tem que ter clareza, né, daquilo que ele pode render, né? Então, por exemplo, se ele chega lá e ele acha que ele pode ganhar medalha, que nem nesse mesmo exemplo, né? Ele tinha a convicção de que ele poderia ganhar uma medalha, né? Sim. Ele até baixou o tempo dele, mas não conseguiu a medalha, né? Porque
foi por coisa mínima, assim, foi na batida de mão ali, né? Então, assim, ele tem que saber aquilo que ele pode render ali. Eu acho que essa pergunta, assim, ela é bem complexa, assim, no sentido de assim, o atleta ele tem que saber aquilo que ele pode controlar, para mim. Então, assim, o treinamento, esse desempenho todo, ele vai atingir de acordo com a evolução dele, né? É evolução, né? Mas ele não compete sozinho. Sim. Ele compete com outro atleta que também se preparou. A gente tem que ter muito isso em mente, né? Todos os atletas que estão ali, para mim, até que pratiquei esporte, ninguém entra para perder numa competição. Todos os atletas, eles entram para ganhar. E aí, não tem como ele, por exemplo, querer atender a minha expectativa, sendo que ele está competindo com mais 4, 5, 10 ali competidores, né? Perfeito. E se prepararam tão bem quanto ele. Né? Perfeito. Então, assim, atender essa expectativa, assim, de um pai ou de uma mãe, isso pode ser acabar até mesmo com a carreira, até mesmo de um jovem. É, né? Isso, porque né? Sim. Aí vai gerar aquela pressão desnecessária, né? Que muitas vezes eu trabalhando mais afinco com isso, muitos pais fazem, né? Esse tipo de pressão, né? Tem pais que até assim, por exemplo, no futebol, né? O técnico dá um comando, o pai dá um outro comando do lado de fora. E aí quem que o filho segue? Fica dividido, né? Aí ele fica dividido. Dividido, né? Ele fica dividido. E aí ele vai atender qual a expectativa? Do pai ou do treinador? Então, assim, baita exemplo. Eu acho que nessa coisa assim, nessa pergunta que você fez, eu acho que ele tem que ter clareza de onde ele pode chegar, né? Então, assim, a Simone Biles, eu vou pegar ela de exemplo, ela não estava ali para atender a expectativa. E ela é referência, né? E ela é referência hoje, e ela ficou como destaque nesse aspecto da saúde mental dos atletas, né? Tem algum atleta assim que você enxerga, né, olhando para essa questão comportamental hoje, assim, de qualquer esporte, assim, poxa, esse cara transparece, né? Lógico, né, a gente está falando superficialmente também, né? Transparece ter esse equilíbrio, né, dessas ferramentas que a gente fala necessárias para o esporte, assim, de uma forma geral. O Cristiano Ronaldo, cara. Cara, é verdade. Ele é um exemplo, né? É verdade. Ele transparece, né? Ele transparece isso, ele tem um autodomínio, né? Esses dias mesmo eu vi uma imagem dele, né, para bater uma falta, né? E ele falando, né? Sim. A capacidade dele, que ele já tinha feito aquilo, que era passar a bola por cima da barreira. Sim, eu vi esse vídeo. E tudo isso influencia. Porque o cérebro está condicionado a isso, né? Está condicionado, ele já realizou. Então, o cérebro dele, né, tudo aquilo que... mentalmente bem preparado. Ele é bem preparado, né? Eu acho que o Ender, que ele vem também, né, nessa toada, assim, né, de ter uma preparação mental muito boa, né? Sim. Mas ele é muito jovem. Né? Ele ainda vai passar por muitas fases, né? Ainda, fase boa, fase chegou ruim. Chegou a fase ruim ainda, né? Cobrança, e aí, né? como é que ele vai lidar com a fase Verdade. Tegner, como lidar com um atleta assim que se preparou meio que a carreira inteira para chegar numa seleção? Vou dar o exemplo do Pedro, né, que infelizmente se machucou, né? Ia jogar pela seleção, rompeu o ligamento do joelho e não vai jogar mais pela seleção, não vai jogar nem pelo Flamengo mais. E imaginando assim, como seria a cabeça de um atleta nesse momento agora, né, que ele vai pensar, poxa vida, era a minha vida, né, era a chance da minha vida chegar na seleção, de repente mostrar um bom futebol e ir para uma Copa do Mundo. Como que você imagina que seria a cabeça de um atleta assim? O que seria importante fazer para um atleta desse para ele manter uma cabeça boa? Não, você ainda tem chance lá na frente, não se abale, não é o fim do mundo. Primeiro de tudo, assim, né, ele entender que ele é novo ainda, né? Sim. O Pedro tem 20... O Pedro tá na faixa de uns 26 e poucos anos. Né? Por aí. Então, primeiro de tudo, eu acho que é entender que ele é novo, que a carreira dele não tá no final, não né? tá no final ainda, né? Outro aspecto, até uma das coisas que a psicologia do esporte trabalha, né? É com atletas em lesão, né? Por exemplo, tem que ser trabalhado para que, por exemplo, o atleta desmotivado, ele não vai estar mais desempenhando a função dele, né? E aí pode gerar frustração, desânimo, vai bater, né? E aí como é que a psicologia do esporte ela pode entrar aqui, né? Ela pode entrar, por exemplo, ele não vai poder movimentar as pernas ou uma das pernas, né? Fazer treinos cognitivos voltados
para ele aprimorar a capacidade mental. Então, assim, eu vou dar funções para ele para que ele se sinta importante. Né? Então, assim, tem até um vídeo do Courtois no Real Madrid. O Courtois ficou parado muito tempo. Sim. E aí ele fez uma cirurgia no joelho também. E aí ele estava em volta de umas luzes de LED. E aí ele vai tocando as luzes, né? E o cara vai jogando uma bola para ele. E aí ele vai... Tempo de reação, concentração, atenção. E isso vai fazendo o cara se sentir importante, né? Não ter perca, né? Também no aspecto cognitivo. Sim, verdade. Né? Sim. Ele vai aprimorando as habilidades ali, psicológicas, né? E continua se sentindo motivado, né? Ele continua se motivando em movimento, realizando, querendo ou não, aquilo que ele gosta, porque ele está trabalhando aspectos que é fundamental para a profissão dele. Verdade. Legal. Ô, Tegner, com relação à concentração e foco, né? A gente sabe que o esporte de alto rendimento também, isso é fundamental, né? Eu queria te perguntar se existe alguma técnica ou algumas técnicas para o atleta poder trabalhar isso, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que assiste o nosso programa também, até na esfera amadora, né, também, que gosta de se divertir, mas eu acredito que esse tipo de informação, de ferramentas também, eu acho que para qualquer tipo de esporte, acaba sendo útil, né? Existe alguma técnica, assim, nesse aspecto? Nossa, existe várias. Mesmo? Várias técnicas, né? Uma delas, por exemplo, que ela serve até para manejo de ansiedade, né? De estresse, né? Que é a respiração. A respiração. A técnica da respiração profunda, né? Então aquele lance da Hortência lá na hora de arremessar não era por acaso? Não, aquela dela está gerenciando o estresse. E eu já vi muito atleta fazer isso, cara. Gerenciando estresse. É um exemplo, então. O próprio Cristiano Ronaldo faz isso. Cristiano Ronaldo faz isso. É um exemplo. Gerenciando estresse, porque ele tem um pico de ansiedade ali, né? E aí, quando ele faz a respiração, ele está controlando o sistema dele. Eu posso falar aqui errado, né? Mas é o sistema simpático, né? Daí é o sistema que ativa a gente para lutar ou fugir de alguma coisa, né? Interessante. Então, ansioso. Aí, a partir do momento que a gente controla esse sistema, né? Aí a gente entra num estado, nosso corpo volta para o equilíbrio. Que legal, então, interessante. Assim, a técnica da respiração. Então, você vai inspirar, né, pelo nariz e expirar pela boca, né? É só que aí você vai prestando atenção, né, no ar entrando. Então, você está concentrando, tem que ter a concentração para fazer esse movimento, né? Tem outras técnicas, né? Por exemplo, e essa você treina até também em tempo de reação. Você pega 2 bolinhas, né, e você segura ela para cima e solta e tenta pegar, né? Ou você segura com uma mão e solta e tenta pegar com a outra. Você tem que ter concentração para fazer esse movimento, para executar e para pegar a bolinha. Tem diversos aplicativos hoje também, né, que te proporcionam isso, né? Você poderia pegar, por exemplo, uma vela. Poxa vida. Uma vela, né? Acende a vela e aí vai prestando atenção nos movimentos da vela ali, né? Como é que essa vela é. Então, assim, tem diversas técnicas, né? Técnicas de mindfulness, né? Que também consiste em respiração. Tem o aplicativo Subtion, é um aplicativo em que ele vai apresentar estímulos, né? E aí você vai tocando na tela. Então, assim, você treina ali, você pode treinar atenção, concentração, tomada de decisão, impulsividade, tempo de reação, né? Então, assim, você pode adaptar, tem diversas atividades, assim. Agora, essas são as que eu lembro, né? Agora de momento. Tem tantas interessante. outras. Tem um outro treinamento, chamado treinamento autogeno, né? Que é como se fosse um autossugestionamento, né? A pessoa vai, como se fizesse, entre muitas aspas, né? Não é uma hipnose, mas é como se fosse uma auto-hipnose, né? Poxa. Então vai respirar, né? E aí ela é um programa de treinamento mesmo. Isso a pessoa vai fazer isso por durante uns 3, 4 meses, se não estou enganado, se não me falha a memória, né? Poxa vida. E aí ela vai executando isso no treino. Até, inclusive hoje, eu estava atendendo antes de vir para cá, né? Uma atleta da natação, e ela falou que ela utilizou essa técnica lá na competição, né? Olha que legal. Ela utilizou essa técnica, começou a perceber que estava ansiosa, e aí o trabalho do psicólogo é o quê? É gerar autonomia. Não falei para ela usar a técnica, né? Ela sentiu que deveria usar. E aí ela falou, nossa, eu usei, deu certo, baixou.
Que legal. Vou até pedir para a produção depois Bacana. fazer um corte sobre isso aí, dicas infalíveis aí, né, para esses momentos de pressão no esporte. Ricardinho. É verdade, que a gente tá falando de emocional aqui, da pessoa ter tranquilidade para poder exercer nessa profissão. Eu já ouvi falar bastante, não sei se isso é válido, né? A gente é leigo no assunto. O som da água dá tranquilidade para uma pessoa. Assim, você está muito nervoso, você está inquieto, às vezes você quer realizar alguma coisa, mas está nervoso. Mas o som do mar ou da água, isso tranquiliza. É uma saída também. Sim, sim. Né? Também ajuda também. Sim. E aí, assim, não gosto de falar assim, o som do mar pode acalmar você, mas pode irritar o Robson. Sim. Né? Então, assim, para cada pessoa é muito específico. Uhum. Né? Então, assim, o trabalho do psicólogo vai, assim, individualizar o tratamento, o acompanhamento ali. Né? Então, assim, por exemplo, para alguém escutar num rap tranquiliza. É a música, né? né? É a música, né? Tranquiliza. Para outra pessoa escutar um rap, cara, pelo amor de Deus, né? Deixa a pessoa mais agitada, porque são músicas que tem batida, né? E a batida vai deixar a pessoa mais, vamos usar assim, mais ativa, né? Sim. Então, assim, aí pode prejudicar ela ali no desempenho esportivo. Porque tem atletas que eu ouvi falar que antes de uma partida, acho que de basquete, ele ouve músicas antes de uma partida. Aí depois que aquilo tranquiliza ele para poder ficar concentrado, para poder fazer uma boa partida. Já ouvi isso também. Sim. É um dos recursos que eu uso, né? Mas aí eu procuro entender, né? Então, por exemplo, o que esse cara gosta de ouvir? Né? Eu atendi esse menino que eu falei do futebol, ele ficava vendo vídeos, né? Eu falei, cara, vamos mudar. Ele ficava vendo vídeos do Casemiro, né? para ele se ativar. Eu falei, não, vamos mudar isso, né? Vamos procurar fazer uma outra coisa para você ativar. Porque ficar vendo vídeo, ele tá ali parado com o celular, né? Vendo. Isso não vai dar um nível de ativação bacana, né? Porque ele tá ali meio que no modo stand-by, né? Aí eu comecei a colocar outros recursos para ele realizar. Por exemplo, vai bater embaixadinha, mas você vai contando até de 100 para baixo, na casa de 3, menos 3. Então você vai subtraindo 97, 98. Você vai subtraindo ali, né? E aí ele tem que ter concentração, prestar atenção, porque se ele errar a contagem, ele vai começar a ficar perdido ali. Sim. Então, assim, para cada pessoa, por exemplo, vai ser muito diferente aquilo que acalma. Para uma pessoa olhar a foto de uma medalha, acalma. Ou dá motivação pro cara. Olhar a conta bancária, o cara pode calma. Pode ser. Olhar a conta bancária, né? Pode motivar. Porém, se olhar a conta bancária e estiver no vermelho, o cara se desespera, né? Ô, Tegner, eu tenho certeza que tem muita gente que está acompanhando a gente agora, né? Mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando o programa Mesa Esportiva aí. Tá chegando os bonés aqui também, ó. Já aproveitar para fazer um merchan aqui também, ó. Os bonés aqui, ó, do Mesa Esportiva. Entre em contato com a gente aí, a gente vai fazer alguns sorteios também, mas a partir de agora vai ter à disposição aí, para você que quiser fazer aquisição aí, ó, do boné. Daqui a pouco eu vou colocar na cabeça aqui, o pessoal vê que realmente vale a pena. Tegner, a gente acompanha muito futebol também, né, e claro que falar de um ser humano, né, à distância é muito subjetivo, existem uma série de fatores aí também, né, mas eu queria que você comentasse alguma coisa com relação à psicologia, né, por exemplo, no caso do Luan, o Luan do Grêmio, que veio para o Corinthians. O Luan teve um desempenho, né? Foi considerado aí um dos melhores, não, foi o melhor jogador das Américas, né? Numa Libertadores aí, um campeonato importante. Foi campeão olímpico, né? Jogando o fino da bola, assim que a gente fala, né? No linguajar do futebol. E depois de algum tempo, né? Principalmente quando ele veio para o Corinthians, praticamente esse desempenho dele desapareceu. Tem alguma explicação dentro da psicologia? Obviamente, que nem eu estou te falando, né? Eu sei o quanto você é ético, né? Nesse aspecto aí, falar de alguma pessoa especificamente aí, mas a gente queria falar no âmbito da psicologia. Se dá para explicar, por exemplo, eu que sou leigo, algo que eu iria atribuir é a falta de confiança por algum motivo. Ele perdeu essa confiança para executar o que ele fazia antes. Tem como, assim, meio que de uma forma superficial explicar dentro da psicologia também se é
é possível mudar esse quadro ou acontecer alguma coisa aí nesse intervalo de tempo? Sim, eu acredito que todo quadro ele pode ser mudado, né? E basta a pessoa querer, né? Sim. Então, o primeiro dado é assim, a gente tem que pensar, o Luan queria, né, ajuda? É a primeira pergunta. É a primeira pergunta. O Luan queria ser ajudado, né? Porque não adianta eu querer ajudar o Robson, Ricardo, tem que ser da pessoa mesmo, né? Tem que partir da pessoa, né? Então, assim, para surtir efeito. Ajuda, primeira coisa é a pessoa querer, né? A primeira coisa, assim, lógico, eu posso oferecer, né? Mas tem que partir dela. Olha, eu conheço lá um cara que pode te ajudar e ele ter esse desejo pela melhora, né? Não posso dizer também, afirmar que ele não teve desejo, sim, mas aí é consequência. Eu acho que, assim, no caso do Luan, tem até muitos vídeos, ele participou foi de um podcast com o Denilson, né? Fala como ele chegou no Grêmio, né? Como ele chegou no Grêmio. Cara, verdade. Ele estava sentado numa praça, né? Com os amigos. Não, né? foi pelos meios convencionais, né? Ele estava sem estrutura. Foi descoberto. Eu falo que faltou uma base familiar ali. A base familiar, eu acho que ele é o ponto crucial ali para uma guerra. E você sabe que isso que a gente está falando também, e é interessante, né, eu colocar isso na conversa, porque ele está inserido no meio que a gente está falando agora, né, de pressão. Por exemplo, ele saiu de um clube como o Grêmio, nós sabemos, um clube tradicional do Rio Grande do Sul, e veio para uma equipe também muito tradicional no Brasil, né, com milhões de torcedores, e ele está inserido no meio também dessa pressão, né, e tendo que administrar tudo isso também, né. Tudo isso, como ser humano, né? E outro ponto, né? Ele era corintiano. Exatamente, veio com essa expectativa, né? Com essa expectativa, vou jogar no clube do coração, né? E aí ele começa a não atingir tudo aquilo, né? E aí parece também, né? Pelo aquilo que a gente acompanhou pela imprensa, né? Ele teve percas importantes. Sim. E depois dessas percas ele não conseguiu se restabelecer, né? Mas é aquilo que eu falei logo no início, né? O Luan, ele quis ajuda. Tem isso, né? E muitos clubes também, né? Os clubes, a maior parte, uma grande parte, né? Esse cenário vem mudando, mas muitos clubes profissionais não têm psicólogo. Então, eu ia falar exatamente isso com você, ó. Por exemplo, no caso do Luan específico que a gente está falando, se falou, né? Muita coisa através de imprensa, né? O próprio jogador também relatou algumas coisas, mas eu posso estar enganado, mas em nenhum momento eu ouvi o clube se posicionando e falando: nós demos todas as ferramentas, incluindo a questão psicológica para o atleta. Eu não vi isso. Posso estar enganado. Aí é o que você está falando também, depende do jogador. Depende do jogador. Mas eu acho que deveria se dar ênfase para isso, né? Sim. Eu acho que assim, o Corinthians não tinha no passado, né, um departamento de psicologia. Hoje ele tem. Ele tem um departamento de psicologia lá dentro do clube. Mas o departamento de psicologia ele não vai fazer um tratamento psicológico. Perfeito. Por exemplo, assim, o Luan tem depressão. Seria um apoio ali, né? Vai dar um apoio e depois ele vai fazer um encaminhamento num ambiente, um consultório clínico. Né? Sim. Então, assim, me parece, segundo eu vi algumas entrevistas do médico na época, o Joaquim, né, grava falando que encaminhou. Aí é a palavra dele. Entendi. Né? Então eu já ouvi psicólogos falando que ele tem uma certa resistência quanto a isso. Mas foi ele sair do Corinthians, o departamento de psicologia entrou. Aí. Tem então, isso. assim, né? E viram que com ele aconteceu esse caso com ele, não, a gente não pode deixar mais acontecer, né? Talvez seja isso. Talvez seja isso, né? Até mesmo teve outros jogadores, o Adriano teve problemas com isso, né? Sim. Então o Adriano teve muitos problemas no São Paulo, e o São Paulo tinha um departamento de psicologia, né? Talvez o Adriano tenha alcançado, né? Aquilo que ele alcançou dentro de São Paulo desse departamento. Na sua visão hoje, futebol brasileiro precisa evoluir mais nesse aspecto ainda? Como é que você enxerga o momento atual hoje, falando nesse suporte, né, de psicologia para os atletas? Que a gente ouve muitos casos, né, de problemas assim para administrar, né, essa questão da carreira, né? Sim, precisa evoluir muito, mas aqui no futebol brasileiro tem muita resistência. Tem isso também, essa cultura. A cultura do futebol brasileiro tem muita resistência, até porque como a psicologia do esporte começou sendo aplicada no Brasil. Né? Porque os caras também são tidos como super-heróis, né? E aí o cara compra essa ideia no momento de fraqueza e ele fala, eu não posso me expor, né? Sim. Aqui não é se expor, né? Então, assim,
por exemplo, o psicólogo ele não vai chegar lá e falar, Sim. tô atendendo aqui o Alexandre Pata, né? Mas, pô, até porque a gente tem uma ética profissional, ética. né? Uma ética profissional, o sigilo, né? O sigilo ele é inviolável, né? Tem as suas condições para ser violado, né? E ainda assim é muito difícil, né? Então, assim, mas tem uma resistência, eu acho que é mais por parte dos dirigentes, né? Então, hoje você vê, por exemplo, um Cássio falando que ele fez um acompanhamento, né, psicológico fora do Corinthians, né? Então, assim, ele buscou isso por fora. É verdade, né? ele falou isso. Ele buscou, até psiquiátrico, se não estou enganado. Sim, então, sim, ele mencionou isso. Tem outros atletas também, né? Então, assim, eu acho que tem mais por parte dos dirigentes, né? Então, a maior parte dos clubes grandes, assim, tem essa barreira de entrada, assim, da psicologia. Interessante. E no caso do Luan, então, que a gente estava falando, você acha que talvez o que aconteceu com ele, porque ele não teve uma estrutura familiar boa, né, como base, para ter chegado onde ele chegou, que ele chegou no auge da fama, sendo campeão da Libertadores, tudo, e aí teve quando ele chegou no auge, aí depois ele foi pro Corinthians, que era o clube de coração dele. Então, essa falta da base familiar talvez mexeu com a cabeça dele, e essa falta de ajuda, ele também não queria ajuda, que talvez prejudicou ele, então. Talvez seja isso. Sim, eu acho que pode ser isso, né? Então, assim, porque assim, se ele já não tem vamos dizer assim, uma base familiar, ele já cresce com deficiências, né? Com lacunas ali. Em algum momento isso vai aflorar. De não saber administrar o dinheiro. Assim, quanto que ele ganha não me interessa, mas por ter sido o melhor rei da América, né? Sim. Pouco que ele não ganhava, a seleção brasileira, ele ganhou a Olimpíada. Ganhou a Olimpíada, 2016, com o Neymar. Então, assim, olha o salto, né, que ele deu, e tudo foi muito rápido. Né? Ele acendeu, ele não teve assim, ele iniciou bem, oscilou, não, ele foi rei da América, depois ele caiu. Isso mexe muito, né, com o emocional, né, com da pessoa, né? E aí, se você não tem um apoio familiar, né, você não tem um pai do lado ali, segurado aqui, né? Ou alguém, não precisa ser um pai, mas uma figura que faça esse papel também. Porque também, Tegner, a própria fama também, ela vai maquiando algumas coisas, né? E no momento que o atleta precisar de toda essa estrutura, essa base, né? Ele vai se deparar que... Sim, o grande problema, assim, né? É aquilo, né? O atleta, para chegar no topo, para alguns vamos dizer assim, é fácil, né? Sim. O difícil é se você se manter ali em alto rendimento por muito tempo. Né? Isso, e aí eu volto naquilo lá no início, né? Qual o atleta, um Cristiano Ronaldo, um Messi, né? Os caras se manteram no auge aí por muitos anos. Isso faz muitos atletas aí se perderem no meio do caminho com bebidas, drogas, né? Essa falta de apoio de um profissional da área ou até da família faz ele se perder, né? Sim. Isso acontece muito, né? E com relação, a gente tá falando de lesões também, como fazer, eu falei do Pedro, mas como fazer num caso que um atleta tem um histórico de várias lesões, ele se recupera de uma, de repente volta a jogar, já vai outra, o que acontece para o atleta não entrar em depressão, porque pode acontecer uma coisa dessa, né? Eu acho que é muito similar ali com o Pedro, né? Então, assim, na medida em que ele vai tendo lesões, né? Se eu vou dando funções para esse cara, né? Se eu vou mantendo a confiança dele, né? Isso pode minimizar as chances, porque não tem como eu falar assim para você, ele vai fazer isso, ele não vai ter depressão, porque a gente não sabe se a causa da depressão é propriamente a lesão. Esse cara, ele tem uma família, né? Pode ser, por exemplo, junto com a lesão, ele teve a perca de um filho. Né? Isso agravou, potencializou mais a questão, né? Então, assim, eu acho que está muito ali relacionado com o Pedro, né? Então, assim, fazer um trabalho preventivo, né? Aquele trabalho preventivo ali, né? Dando todo o suporte pro cara e aí as coisas vão caminhando bem. Assim. Porque o Neymar passou por isso, né? Tá passando por isso, né? Várias lesões teve, né? E agora tá se recuperando de uma, né? Tá voltando ao jogo. O próprio Ronaldo também teve uma lesão muito grave, né? E aconteceu, ele se recuperou, ele teve força, né? Com certeza teve ajuda de psicólogo, né? Pra
poder acreditar que ele podia, tanto é que ele foi campeão de novo, né? Sim. Então tem muito isso, né? O Ronaldo, eu falo assim, que ele deve ter, porque a Europa é anos na nossa frente. Nesse aspecto, né? Nesse aspecto, né? Assim, E ele tinha acesso aos melhores profissionais também do planeta, né? Ele tinha acesso a isso. Então, assim, para não desenvolver, ele tem uma capacidade de resiliência. E ele queria também, enorme, como você né? falou, Isso né? ficou comprovado, Ele né? queria, Ficou ele comprovado. queria, né? Você vê as entrevistas do cara, né? Aquilo que ele fez, né? Para buscar voltar a jogar futebol, vai muito do esforço da pessoa também, né? O que ele queria, né? Vai do aspecto da motivação, das metas desse cara, né? O que ele queria, o que ele almejava naquele momento. O que ele quer atingir ainda, né? O que ele queria, o que ele tinha para atingir. Para mim, o Ronaldo É um grande exemplo aí, de né? superação, né? Verdade. Ô, Tegner, a gente está falando muito de aspectos individuais, né? Mas na psicologia também existe esse desenvolvimento de liderança, de grupos, né? Queria que você falasse um pouco dessa parte, como é que é na prática, né? Trabalhar com isso, como que é a aceitação dos atletas, como é que o atleta tem que se portar também em termos de abertura para poder ter um rendimento, vamos dizer assim, satisfatório, né? Para esse tipo de trabalho. O que você pode falar para a gente sobre isso? Bom, assim, existem diversos tipos de liderança. Né? Sim. Existe a liderança, por exemplo, onde o cara recebe uma tarja de capitão, né? O cara é o capitão, então é o líder porque ele foi colocado ali como líder. Existe a liderança técnica, e nem sempre a liderança técnica é a liderança que ela ele é a liderança porque ele é o cara mais técnico, né? Então todo mundo vai querer seguir esse cara. Eu quero estar perto de você, do Ricardo, porque ele joguei a bola no pé dele, o cara vai chover, só não vai chover. Então é isso, né? E tem os outros tipos de liderança, né? Que é por comportamento, né? Então, normalmente eu vou pegar o exemplo desse menino que eu atendi, né? Trabalhei muito com ele metas, né? E dentro dessas metas, né? No primeiro ano que eu comecei a atender ele queria ser capitão, titular. Eu falei, cara, isso aqui tá um pouco desproporcional, né? Porque o cara que era o titular estava no time profissional, né? Vamos ajustar essas metas aí, né? Sim. E aí ajustamos metas, não, vamos começar a jogar mais, né? Vamos fazer mais minutagem, né? Vamos fazer um trabalho para você começar a jogar mais, estar mais dentro do campo, né? Você tem que... Aí, baixei a expectativa, né, dele. E aí passou. E aí no meio do ano, parece, né, o cara saiu, né? E aí eu olhei para ele e falei, e aí, tá preparado agora? Agora é o seu momento, né? E aí foi e no campeonato eu acho que eles não se classificaram, jogaram contra o Corinthians, acho que eles saíram pro Corinthians na época, né? E aí agora no início do ano ele retornou, né? Aí eu todo início do ano começo a trabalhar, né? Questões de metas com ele, e aí numa das metas dele ele queria ser capitão. Eu falei, beleza, você quer ser capitão? Queria ser. Você quer ser capitão, né? O que um capitão faz? Né? Aí o capitão, você não vai ser capitão porque você tem uma boa oratória, né? Não adianta ter boa oratória. O capitão, ele faz o time seguir uma direção, né? Então, assim, aí eu indicava filmes para ele, né? Tem um filme muito, muito bom, né? Do Dream Team, que mostra o Kobe Bryant, né? Exercendo o papel de liderança. O time dos Estados Unidos odiava o cara. E aí, os caras chegando da balada, 4 horas da manhã, o Kobe Bryant saindo para treinar. Aí os caras começaram a disputar com ele. Não, se ele faz isso... E aí ele começou a exercer o papel de liderança, né? Então, assim, ele exerceu a liderança sem falar uma palavra, né? Por comportamento. Tem aquele que lidera por comportamento. Esse comportamento aí eu sou bem... E aí ele começou a executar. Então, ele pegando, então o líder tem esse comportamento, o líder puxa a fila, o líder vai lá, pega os cones e guarda, né? E aí, titular, né? Hoje eu não estou atendendo mais, né? Eu estava até conversando com ele, e aí como é que tá? Nossa, as metas estão bem, que não sei o que tem. Legal. E aí agora ele tá, tô como capitão ainda, titular.
E essa questão de grupo também, né, a gente sabe que é fundamental em esportes coletivos, né? A gente dá muito exemplo do futebol, né? Quando isso tudo está alinhado, né, entre o grupo, de saber qual é a função de cada um, né, respeitar o espaço do outro, a gente sabe que isso faz muita diferença, né? O êxito, ele fica muito mais próximo, né, quando você tem tudo isso alinhado. Tem algum trabalho específico para fazer isso no esporte coletivo? Cara, é reunir a galera, é alinhar tudo? Como é que é feito? Não, se reunir só a galera, vira um Corinthians da vida, né? Vira um amontoar, um grupo de pessoas ali, né? Pra mim, Sim. o Corinthians é um amontoado de jogadores, né? Sim. Como se eu pegasse ali um time de final de semana, vamos juntar a galera e vamos jogar. Qual é o objetivo? Tem um objetivo ali, né? Sim. Juntar a galera no sábado para jogar. Mas não está muito bem definido, né? As funções. Não está bem definido, né? Qual é o objetivo desse grupo? E já aproveitando essa pergunta, você acha que o que está acontecendo fora de campo está interferindo no rendimento deles, dentro de campo? Pode, isso, né? Pode interferir. O emocional, né? Assim, emocional, da pressão de estar na zona de rebaixamento, tem que ganhar todo jogo. É um time de massa, né? Cara? Exatamente, a pressão ela é maior. Imaginou, você perde um jogo. A cobrança é maior. Você perde um jogo ali com o Flamengo e daqui a uns dias, Gaviões protestam. A cobrança é grande. A cobrança é grande. Os caras, novamente, né? Salário daqui, você ganha isso, você ganha aquilo, né? Aconteceu com o Cássio, né? Que não aguentou pressão, né? Que quis ir embora. Mais ou menos foi isso. Mais ou menos isso, né? Tem outras coisas, né? E aí, assim, o cara não joga bem, mas será que o salário do cara tá chegando? Tá em dia. Tá em dia. Né? Então, tudo isso interfere no rendimento. Então, assim, como é que o cara vai desempenhar a função dele, sendo que aí no final do mês não tem dinheiro para pagar as contas. Os compromissos, lá, né? Por exemplo, né, o filho lá pedindo o leite, o Danone, né? Essas coisas, né? Então isso afeta. Como é que o cara vai ter a cabeça tranquila para executar Porque assim, eu não acredito nessa coisa que o povo fala assim, né? A partir do momento de sair de casa, deixa a mochilinha lá na árvore e vou entrar pro trabalho. Cara, eu particularmente não acredito nisso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A coisa é muito mais ampla, né? Mas voltando um pouco assim à sua questão, né? Então assim, tem diversos trabalhos assim que o psicólogo pode trabalhar, né? Então assim, existem técnicas, né, de grupos, né, para trabalhar a coesão. Tem alguns vídeos do Guardiola, não sei se chegaram a ver no Manchester City, né? Ele pega uma bola, né? Fica com a bola assim na mão e aí ele joga no chão, se a bola quicar, todo mundo tem que bater palma. Né? E aí quando ele não se bater palma, o cara tá fora, né? E aí os atletas ali, multicampeões, se divertindo, né? Isso gera coesão, né? Gera sintonia entre os atletas, né? Essa é uma das técnicas. Que legal. Então, assim, essa é uma que eu lembrei aqui agora. Não sei se vai ter alguma outra, assim, se eu lembrar depois. Sim. Legal. Assim, essa é uma das coisas, né? Então, assim, o primeiro de tudo é entender, né? Um grupo nem necessariamente ele é ele é um time ali coeso, assim, que está em busca do mesmo objetivo. Assim. Então, assim, pode ter um jogador, assim, um grande talento que não está nem aí pro time. Não está nem aí pro time. Tem isso. Verdade. Não está nem aí pro time. A gente vê isso muito no futebol assim, amador, né? Eu vou contar até uma experiência minha, né? Então, assim, ano passado eu fui me aventurar. Fui me aventurar a ser técnico. Meu Deus do céu, cara. Não foi desafio, legal. Hein? Não foi legal, desafio, foi legal. né? Porque era a primeira vez, eu sempre fui muito... Aí já não é você fazendo, né? Você... Eu tenho um aspecto competitivo em mim, assim, né? E aí, certas situações por já ter vivido ali, eu falo, como é que esse cara tá fazendo isso, né? E aí ocorreu uma situação, né? Que tinha um cara talentosíssimo no time, né? Só que o time... Ele queria que o time se adequasse a ele. Que o time jogasse pra ele. O time tinha que se adequar à habilidade dele. Né? Só que o time era... 10 em função de um. 10 em função de um, né? Se ele ainda é um matador, beleza. Mas como é que eu vou fazer 10 e jogar em função do camisa 10 do time, né? Sendo que eu tinha dois atacantes muito rápidos, habilidosos no ataque. Sim. Ele queria jogar, tipo, jogadinha de salão, fazer o pivô. Falei, cara, não vai dar certo. Não funciona. Né? E aí eu cheguei e falei pra ele, cara, vamos conversar. Vamos ter uma conversa, né? Eu falei, cara, tá contando com isso, tá bom, tudo, né?
E aí ele falou, não, então, tem que jogar porque a torcida tá pegando no meu pé. Ah, já tá com a pressão externa. É, a pressão externa, né? Então, pressão externa. A pessoa falou assim, cara, não se preocupa com a torcida, não. Seus parceiros do seu lado ali, cara, estão pedindo na sua cabeça já, não tô mais suportando você, não, né? Cara, eu falei isso, cara, no jogo. Ele cara, entendeu. Ele entendeu, ele mudou. Precisava mudar o comportamento. Dele foi outro. O cara começou a dar até carrinho. Ele começou a dar até carrinho, cara. Por isso que a orientação correta, ela faz efeito, É né? verdade, né? Ela surtiu um grande efeito, assim, com esse cara. Ele entendeu, né? Então, assim, hoje eu vejo, eu falo, você lembra aquele live, né, a gente dá risada, assim, né? Então, assim, essa coisa de grupo é bem complexa, né? Então, assim, até o Bernardinho, ele tem num podcast, ele fala, né, que ele contratou os trabalhos deles. Né? Ele contratou uma jogadora do exterior e ele falou, cometi uma falha. Essa jogadora não estava mais de um ano no clube. Ele perdeu, teve que remontar todo o time do que atletas. Então, assim, quando vai montar um time, um elenco, você tem que falar você tem que olhar vários aspectos. Né? Assim, se esse cara teve problema, né? Que tipo de problema que é. Sim. Para você ir montando o time de acordo com aquilo, as características que você quer. E o psicólogo também pode ajudar a trabalhar nisso. Né? Então, assim, entendendo do perfil, né, de atletas, né? Existem diversas ferramentas. E a gente for analisar o aspecto emocional, então o psicólogo pode ajudar um treinador a escalar um time, né? Analisando, tipo assim, né? Não, ó, então esse aqui tá numa cabeça boa, esse aqui ainda não tá legal. Pode ajudar, não pode? Dentro do clube, eu acho que o papel do psicólogo ele vai reportar isso pro treinador. Pro treinador aí, quem toma a decisão é o treinador, né? Sim. Treinador, assim como o tal famoso CK lá, né? NED, quem toma a decisão é o treinador junto com o atleta, né? Então, assim, já ouvi relatos de colegas meus que atendem, né? O cara tá lá, ele vai disputar um campeonato, ele precisa do dinheiro, né? Afinal, ele precisa de dinheiro para pagar as dívidas, né? E aí, uma conversa em conjunto, não, vai disputar. O cara ganhou, mas na próxima competição ele estourou o joelho, né? Porque deu uma sobrecarga ali. Então, entender muito isso. Então, é uma conversa assim, em conjunto, assim. Então, a gente já viu atletas assim, que o pai morreu, o atleta não foi enterrar o pai, né? Mas o cara ali foi entendido que ele tinha uma condição boa emocional, estava gerindo bem a situação. Muito bacana. Interessante. Eu queria perguntar para o técnico, a gente está falando de técnico, de treinador aí, né? Eu tenho certeza que você acompanha muita coisa de futebol também, né? Porque a gente é desse meio aí também, né? Participou bastante tempo. Queria que você falasse um pouco sobre o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele tem essa formação em psicologia, né? Queria que você falasse os prós e os contra aí, o que você acha do trabalho dele, tendo essa formação, acha que é diferente dos outros. Eu vou fazer uma crítica aqui, porque eu gosto muito do Fernando Diniz, da pessoa, da forma que ele trabalha. Eu vejo que ele olha muito para o atleta, primeiro como um ser humano, né? O menino que saiu de casa cedo, teve que viajar, ficar longe dos pais, ele tem muito esse olhar, isso aí é muito claro, né? Mas é claro que se falando de alto rendimento também, ele já treinou grandes clubes aí, e a pressão, ela é por resultado, isso é inegável, né? No Fluminense agora também, ele teve êxito, né, de ser campeão da Libertadores, as coisas não fluíram nesse ano, e ele acabou saindo. E a minha crítica com relação ao Fernando Diniz é que momentos explosivos que ele tem, eram muito constantes, mas eu não estou nem fazendo juiz de valor, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é uma observação, né? Por quê? Aí também pode ser um preconceito da minha parte de entender que ele é um psicólogo e ele deveria ter um comportamento diferente, mas eu acho que não é assim. O cara é ser humano também, sente as mesmas coisas que as outras pessoas. Queria que você falasse um pouco se tem alguma diferença, como que você vê, né, esse treinador que tem, pode ter outros também, mas eu não me recordo agora, o Fernando Diniz, acho que o Alberto Valentim. O Alberto Valentim também? Se eu não estou enganado. O Alberto ele jogou aqui na Inter. Se eu não estou enganado, eu acho que ele tem essa formação. Então eu queria que você falasse um pouco desse contexto que eu apresentei aqui para falar do Fernando Diniz. Cara, eu particularmente acho que também ele comete excessos ali na beira do campo. Então, assim... Tem vários. Vários, né? Então, assim, deixa o jogador mais
mais pilhada, né? Então imagina ele gritando com o Felipe Melo daquela forma. E isso aí também é uma herança da bola, né? É uma herança Comportamento da bola. Então, que... então você pode ver que provavelmente ele foi um atleta muito pilhado, né? Muito pilhado. Não, isso aí que você tá falando, você pode ter certeza. Eu acompanhei a carreira do Fernando Diniz. Era daí pra cima. Então, Ele já chamou o cara pra fora do campo aqui pra brigar na mão. eu lembro tem um vídeo dele, eu não lembro quem foi, não sei se foi o Edmundo ou o Romário, alguma coisa assim, que ele brigou com... Exatamente, exatamente. Então, assim, é do perfil dele, Sim. né? Ah, então tem isso. É o perfil. Tem atletas que eles são mais explosivos, né? Então, assim, é do perfil do Felipe Melo, por exemplo, a ser aquele cara combativo. É um cara que é o perfil dele, você não vai mudar. A gente pode, assim, controlar, né? Eu falo assim, né? Até essa experiência minha com o futebol amador ali no campo, assim, né? Teve momentos, cara, que eu cheguei a arremessar um copo no chão. Cara, tem excesso aqui, Sim. né? Aí eu comecei a me corrigir, mas isso foi de uma auto-observação, né? Talvez falta isso pro Fernando, né? Essa auto-observação, essa crítica, né? Tem esse senso crítico. Eu acho que isso é primordial para qualquer pessoa, assim, né? Não somente um treinador. Né? Sim. Assim, eu acho que ele comete esses excessos, mas muito pelo perfil de personalidade dele. Assim, e agora é muito difícil corrigir isso. Né? Então é o que eu imagino. Isso. Então, assim, ele deve ser um cara agradabilíssimo fora das quatro linhas ali conversando, né? Até porque o trabalho dele é pautado com essa convicção que ele tem sobre futebol, né? Eu lembro que ele começou assim, trabalhar no Audax, né? Com essa forma de jogar, saindo lá de trás, né? Organizado. E ele fez isso até hoje. Então, isso para mim mostra que ele tem uma característica e não fugiu disso, né? Independente do clube. Ele acredita nisso, né? Ele acredita que esse é o modo de se jogar futebol. E de alguma forma ele revolucionou também, né? Então, assim, muitos vão dizer que não, né? Eu acho que para mim é uma forma dele jogar. Eu acho que aqui no Brasil ele foi precursor nesse aspecto aí, porque já vem há muitos anos, né? Dessa então, coragem. Assim, eu penso que assim, mudar agora, eu não sei se ele vai mudar. Ele pode, assim, aprender a ajustar alguma coisa melhor, né? Uma coisinha aqui, um destempero ali, né? A forma como ele vai em alguns momentos assintoso para cima do árbitro. Né? Tem isso. Então, assim, então eu acho que ele pode modular isso, né? Em alguns momentos. Tem isso também. Dá para ser trabalhado, sim. Pois é. Bom, deixa eu falar pro pessoal mais uma vez aqui, ó. A gente tá com os bonés agora do Mesa Esportiva, tá bom? Durante a semana aí o PV vai fazer uns vídeos aí promocionais aí, a gente vai poder sortear alguns aí também no nosso Instagram. E a partir de agora também você vai poder, né, ter o seu boné aí do Mesa Esportiva, ó, lindo boné, deixa eu colocar aqui na cabeça pra galera ver. Ó, chique, hein? Ficou chique, hein? Tá, então, ó, a galera que quiser fazer uso do boné aí, entre em contato com a gente aí no Instagram, tá bom? A gente vai começar também a revender os nossos produtos aí, né, com a marca Mesa Esportiva. Ah, rapaz, ficou chique o boné. Eu que não sou muito de usar boné, mas ó, esse aqui eu usaria, hein? Tranquilo. Bom, gente, nós estamos chegando na parte final do programa. Infelizmente o papo aqui, você viu que quando é agradável, o técnico, ele acaba passando rápido. Ricardinho, eu queria suas considerações finais aí, né? Já te agradecer, né? Por ter vindo aí, disponibilidade do seu tempo aí pra gente bater esse papo com o técnico aí, falar de psicologia do esporte, né? Sim. Que na minha visão, né, e aquilo que a gente conversou também, é um assunto pertinente, né? Sim, com certeza. Momento também, muito útil, né, para a vida de todas as pessoas aí. E te agradecer por mais um programa, tá? E suas considerações finais aí. Aí eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui fazendo o programa com vocês, né? O técnico também foi um programa muito legal, muito explicativo, né? E até queria fazer uma última pergunta para você, né? Se der tempo, né, Robson? Sim. Teve o caso infelizmente, do jogador que faleceu dentro de campo. Isso, na hora, abala muito os jogadores, né? E como reagir a uma situação dessa, como reagir daqui para frente, como você acha que talvez um psicólogo tem que fazer na cabeça dos jogadores nacionais, do Nacional, do Uruguai, para eles não se abalarem, para eles voltarem ao normal, voltarem a jogar bem? Cara, sim, foi uma fatalidade, né? Uma fatalidade. Uma fatalidade, e a gente tem que entender também as circunstâncias, né, desse falecimento. Assim, né? Então, assim,
a gente tem que entender a profissão deles, né? Então, assim, a gente acho que o primordial, assim, né, é a profissão deles, né? Eles vão ter que, de um certo modo, jogar o campeonato não para. Dar continuidade, né? Tem que dar continuidade ao enverguer a cabeça, né? E continuar, né? Que infelizmente acontece. Tirar forças da onde não tem, né? Por exemplo, ele poderia usar até, isso vai soar feio isso, né? Mas, assim, usar a morte como uma motivação, vamos ganhar, jogar por esse atleta, né? Pelo nosso companheiro, né? Então, assim, uma motivação, né? Para reunir forças onde não tem, assim, né? Até mesmo os jogadores do São Paulo ficaram muito sim, também. Assim, né? Então, assim, acho que o caminho seria por aí, né? Fazendo esse caminho, eu acho que eles conseguiriam, assim, retomar ali, né, fazer aquilo com alegria, né? Vai ter o receio, lógico, né? Sim. Vai ter o receio, né? Assim, eu na época que eu jogava, assim, eu nunca gostei de ver uma lesão, né? Porque eu falava, meu Deus, se isso fosse comigo, né? Afeta a gente, afeta a gente, né? Esses jogadores. Bom, boa noite então, né? Valeu, Ricardinho. Foi um prazer te conhecer, uma boa noite a todos também aí. Maravilha, brigadão, viu? Tegner, muito obrigado, viu, por ter aceito nosso convite aí, né? Pode ter certeza que pra gente foi um aprendizado também, né? De saber que existem, né, ferramentas para as pessoas utilizarem, né, dentro do esporte, né? Se falando de desempenho, né? E até na questão pessoal também, né? Então, acho que em qualquer nível aí, né, essa ajuda de um profissional como você aí, ela é muito bem-vinda. Queria que você deixasse os seus contatos aí também, tá bom? Para a galera que está nos assistindo aí, você pode ter certeza que o alcance do nosso programa aqui, ele chega a milhares de pessoas, né? Eu tenho certeza que em Limeira também nós temos um grande público, então já te agradecendo, tá? Por estar aqui, por estar, né, disponibilizando, né, um conteúdo pra gente, esse aprendizado aí. E também deixando um recado para a galera que está em casa, né? Para os esportistas aí do final de semana. E os seus contatos para as pessoas que quiserem, né, ter acesso a você aí também, que faz um trabalho espetacular, e te agradecer, viu? Obrigado, Ricardo, obrigado, Robson, mais uma vez, né? Assim, espero ter ajudado, né, contribuído um pouco com cada um das pessoas que vão assistir esse programa, né? Assim, uma mensagem que eu diria para os atletas aí que vão competir aí no final de semana, sim, tentar manter a calma, né? Primeiro de tudo, dormir bem. Dormir bem, sono é importante. Né? Sono é fundamental para um atleta, né? Um atleta que não dorme bem é um atleta ansioso, né? Vamos assim dizer. Dormir bem, né? E ter convicção daquilo que eles treinaram, né? Então, assim, realizar, né? Tem uma frase, né? Que até utilizei hoje com um atleta, né? Treine como se estivesse competindo, né, e compita como se estivesse treinando, né? Então, assim, a coisa vai fluir. Essa frase não é minha, tá, gente? Se eu não estou enganado, é do Bernardinho, né? Então, assim, as coisas vão fluir, porque vocês já sabem, né? E ter a convicção daquilo que vocês realizam no dia a dia, né? Isso é fundamental para uma boa competição, né? As minhas redes sociais, né? O Instagram, né? É @TegnerSantos. E sim, né? E aí ali tem várias dicas, né? Tô movimentando bem ali a ferramenta. Quem quiser um atendimento com você personalizado, faz o contato pelo Instagram, direct, já é suficiente. Pode fazer lá pelo direct, mas lá tem um formulário, né? Porque aí eu seleciono bem as pessoas, né? Porque às vezes é um caso que a pessoa ela não tem o perfil para estar fazendo um atendimento comigo. Perfeito, tá, legal. Aí tem um formulário, a pessoa preenche o formulário, né? Show de bola. Aí eu entro em contato depois, marco uma consulta prévia para a gente entender como é que se trata assim, o caso. Né? Maravilha. Tegner, muito obrigado, viu? Deus te abençoe aí, continue firme e forte nesse trabalho aí, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas e muitos atletas aí, tá? Obrigado, amém. Valeu. Bom, deixa eu mandar um abraço pra galera, né, que acompanhou nosso programa aí. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais um domingo aqui, né? O programa hoje ele acabou sendo gravado, né? Mas a gente está sempre aí disponibilizando conteúdo para você que acompanha o nosso programa, né? Dada essa atenção pra gente aí, e pode ter certeza que a responsabilidade nossa é cada dia maior, né? De trazer conteúdos relevantes que vão agregar para as pessoas, né? Esse é o nosso intuito, né? De estimular as pessoas também com prática esportiva, e a informação também ela faz parte disso, tá? Uma ótima noite para você que está nos acompanhando aí, uma ótima semana,
E no próximo domingo nós estamos de volta aí, às 19h30, ao vivo, com muita informação e conteúdo esportivo, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.